Claro que as universidades de ponta são super importantes, mas as universidades que estão nas regiões menos favorecidas permitem que a gente resgate e dê oportunidade aí a todo mundo. A Fiocruz tem como papel fundamental o bem-estar de saúde da população. E a Fiocruz atua em frentes que vão desde as ciências sociais até tecnologia e inovação. Cada lugar tem alguma coisa que seja interessante de acordo com aquela região. Por que não levar para outras regiões e ir incorporando o que funciona bem? A nossa pós-graduação aqui, ela tem uma preocupação com problemas regionais. Foi identificado que várias comunidades no semiárido usavam madeira para cozimento. Então foi feito todo um trabalho, desenvolvido um fogão, não só diminuir o consumo dessa madeira, mas melhorar a condição mesmo da residência, né? Nós temos parceria com grupos de pesquisa que tentam prospectar micro-organismos do solo daqui, da Caatinga, que tem milhões de micro-organismos lá que produzem diversas substâncias que podem ser antibióticos, podem ser novas para a cura do câncer, pode ser novos para a cura do problema de coração. E a gente não sabe, porque estão lá e falta dinheiro de pesquisa, estão poucos grupos. A região nordeste do Brasil, embora ela tenha recebido bastante atenção nos anos anteriores a esses últimos 6 anos, nós ainda vivemos situações onde há muita injustiça social. Quando eu vim para cá, em 2014, pouco tempo depois, nós tivemos a epidemia de Zika e chikungunya. Houve um grande esforço dos pesquisadores desse departamento de tentar dar respostas para esses problemas de saúde pública. A gente luta muito por recursos, os recursos são escassos no nosso país, não há uma valorização tão intensa da ciência, né? Para um estado como o Rio Grande do Norte e outros estados do Nordeste, alguns estados do Norte, que são ainda muito pobres em indústria, sem universidades com essa mentalidade, né, é difícil você enxergar o desenvolvimento desses estados. Para a saúde, a gente precisa construir uma coisa nova e fomentar também, né, a formação de pessoas de maneira completamente nova. E nesse pensar local, um agir nacional e internacional. Então, nesse projeto especificamente, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Tem físicos, tem geofísicos, tem o pessoal que trabalha só com HPC, em todos os níveis. Em estudantes de graduação, mestrado, doutorado, e temos também os pós-docs, né? São pessoas assim muito batalhadoras, muito produtivas, pessoas muito inteligentes, muito engajadas. Então a gente vê numa universidade que tem uma infraestrutura um pouco precária, né? Pessoas assim muito dispostas a vencer as dificuldades, né? Aqui os alunos em Macaíba, no Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, já fazia isso há um bom tempo atrás. A ideia de transformar a informação do cérebro para controlar um dispositivo que recupere a função. Nós desenvolvemos uma proteína que ela é capaz de ser utilizada para prognóstico de gestantes com Zika. A partir de 4 semanas de gestação, nós somos capazes de coletar o soro da gestante e saber se o bebê vai nascer com a síndrome congênita do Zika. Então, essa é uma proteína que nós desenvolvemos, validamos aqui no laboratório com um painel de mais de 2.200 amostras biológicas de um estudo de soroepidemiologia que nós conduzimos aqui na cidade do Recife. Então, está muito bem validada, essa proteína está patenteada. Esse outro trabalho foi feito em 2009, no qual o sinal cerebral do macaco foi transferido pela internet para um robô no Japão e o robô mantinha a marcha enquanto o macaco enviava essa informação. Então era uma interface entre o macaco e esse robô. Então demonstrando a viabilidade para manter a marcha, né, com o exoesqueleto agora para um ser humano, que é onde foi o outro trabalho feito e publicado em 2016. A
Um outro exemplo ainda na área de arboviroses, um biofarmacêutico que nós desenvolvemos. Esse biofarmacêutico ele é capaz de se ligar numa proteína do Zika, que é chamada proteína do envelope. A proteína que nós desenvolvemos, ela se liga numa região específica dessa proteína de envelope, impede com que o vírus, então, entre na célula. E ela é capaz de impedir e mitigar a infecção tanto de Zika quanto de dengue. Então, eu acho fundamental, né, para que, se o Brasil quer desenvolver de forma igualitária, né, que haja universidades fortes em todos os cantos desse país. Então, aqui eu posso te falar que o Instituto já trabalha assim, já nasceu assim aqui no Nordeste, não é à toa que a gente está aqui no Nordeste, em Macaíba, né? Então, quantos avanços a gente teve, quantas doenças foram curadas ou erradicadas, né? A gente conseguiu salvar a humanidade em várias situações aí, né? Justamente porque os cientistas são pessoas obcecadas, pessoas incansáveis. O meu legado é ter ajudado a formar as pessoas, essas pessoas possam, eventualmente, ou trabalhar em pesquisa ou em empresas, né? E que olham para trás e falam assim, olha, se não fosse essa formação, eu não teria conseguido esse trabalho tão bom, eu não teria conseguido estar onde eu estou. Uma coisa que aquece meu coração é quando o aluno fala: aprendi isso com você. Meu amigo, aprendeu comigo. Olha isso. Eu quero ser lembrada como aquela pessoa que ensinou alguma coisa para alguém. Porque o meu DNA vai comigo, eu não tenho filhos, né? Mas o que eu ensinar, assim como eu lembro do meu professor da 5ª à 8ª série, né? Eu acho que daqui a 50 anos eu quero viver na lembrança dos meus alunos.